A coisa tá feia! Olha só, a Polícia Federal deflagrou hoje, quinta-feira, mais uma operação, aí, mega operação contra a ABIN paralela do Bolsonaro, que era chefiada pelo Carlos Bolsonaro. Ó, 4 bolsonaristas do Gabinete do Ódio foram presos, já estão enjaulados pela Polícia Federal hoje, e tem mais um quinto elemento que ainda não foi preso. Há quem diga aí que esse quinto elemento seja o Carlos Bolsonaro, que está sumido desde aí da manhã, está sumido. Geralmente quando tem operação da Polícia Federal, ele é o primeiro a ir às redes sociais, a reclamar, a falar que é perseguição, tudo mais. Dessa vez não. Tá sumido o Carlos Bolsonaro, por isso começaram aí uns rumores dizendo que pode ser ele o quinto aí a ser preso, ou que pelo menos ele acha que pode ser ele, por isso ele não posta nada, porque se ele postar, a polícia pega a localização dele. Tá ruim, viu? Manhã de pânico aí para os bolsonaristas. Eu acho difícil que seja o Carlos, tá? Porque geralmente, pelo que eu tô vendo aí, eles deixam para prender a família Bolsonaro por último, infelizmente. Até que a águia de pelúcia aqui tá pistolão, porque não foi preso ainda ninguém da família Bolsonaro. Porém, foram presos outros. Foi preso aí um integrante do Gabinete do Ódio, chamado Matheus Esposito. Ele foi lotado na SECOM, no governo Bolsonaro. Ele era um dos que aí fazia espionagem de opositores do governo Bolsonaro. Também foi preso um militar que era um dos braços direitos ali do Ramagem, na ABIN. E foi preso também um rapaz aí chamado Richard Poser. Esse Richard Poser, apesar do nome aí americanizado, ele é brasileiro. Ele chegou a ser investigado na CPI da Covid porque ele, como integrante aí do Gabinete do Ódio, ele disseminava fake news contra as vacinas. Dizia que vacina não funcionava, tudo mais, e defendia o tal do tratamento precoce. Segundo ele aí, se você tomasse cloroquina, ivermectina, azitromicina e outras coisas aí que não funcionavam para nada, funcionava aí para outras coisas, mas não para Covid, você não teria Covid. Pois bem, foi aí, deu ruim aí para ele. Também foi preso um rapaz chamado Jean Carlos Gomes Rodrigues. Esse Jean Carlos Gomes Rodrigues, ele também era alvo aí do Gabinete do Ódio e ele é militar do Exército. Militar. Um dos presos tem uma coisa aí que foi revelada pelo Joaquim de Carvalho, que é o Bormevet. Pensa num nome que fica difícil para que eu consiga decorar. É o nome desse Marcelo de Araújo Bormevet. Esse Bormevet, ele era o chefe da segurança de Jair Bolsonaro no dia 6 de setembro de 2018, que foi o dia em que tivemos o caso Adélio. Lembre-se, eu não posso falar aqui abertamente sobre o caso Adélio, porque o YouTube ameaçou a mim, ao 247, ao Clique Política e a mais 3 ou 4 outros canais dizendo que a gente não pode fazer vídeo sobre isso, sob pena de ter o canal aí excluído, sem aviso prévio. Então eu não posso falar aí muito do caso Adélio, mas você sabe muito bem a minha opinião sobre isso tudo, comenta aí a sua opinião. É muito estranho. Esse Bormevet, ele era o chefe da segurança do Bolsonaro, não sempre, mas só naquele dia em Juiz de Fora. E aí, imagina que coisa, você aí, plantonista, imagina que você é contratado ou contratada para fazer a segurança de uma pessoa naquele dia. E aí, a pessoa que você tem que fazer a segurança sofre um atentado e quase morre. Aí, o que você acha que aconteceria com você? Você seria demitido? Você seria achincalhado, preso, até suspeito de fazer parte disso, ou você ganharia uma promoção? Não só uma promoção, um cargo de confiança, da confiança máxima num órgão. Pois bem, o que aconteceu aí com o Bormevet é que ele foi promovido. Ele era o chefe aí de um órgão de dentro da ABIN, que é o SIM, que é um órgão de inteligência, que era o órgão que fazia o monitoramento de opositores do Bolsonaro ilegalmente. Eles utilizavam um aplicativo chamado First Mile, que é um aplicativo israelense que verificava a localização do celular de qualquer pessoa, só que não era a única coisa. A imprensa fala sobre esse aplicativo israelense porque é o que mais deixou vestígios. Só que eles também utilizavam vírus, Trojan, para quem não sabe, é uma coisa que você coloca num celular ou num computador de quem você quer espionar, e aí ele fica ali e você pode invadir o sistema do celular ou do computador. Então eles usavam vários tipos de maneiras de espionagem, inclusive grampos telefônicos e coisas do tipo. A Polícia Federal fez, há alguns meses, uma operação de busca e apreensão que, entre outras pessoas, mirou o Carlos Bolsonaro. Foi ali no dia 8 de fevereiro. Eu lembro que essa operação foi muito mal feita
Eu aqui critiquei inúmeras vezes essa operação, foi vergonhoso o que aconteceu, porque a Polícia Federal, todo mundo, aliás, não era a Polícia Federal, todo mundo sabia que o Bolsonaro e o Carlos estavam em Angra dos Reis. A Polícia Federal, em vez de ir para Angra dos Reis buscar lá os celulares do Carlos, perdeu o elemento surpresa, que é a coisa mais importante numa investigação é o elemento surpresa. A Polícia Federal bateu no condomínio Vivendas da Barra, às 6 da manhã. E aí o que aconteceu? Alguém no Vivendas da Barra ligou para o Carlos Bolsonaro às 6 da manhã e avisou, ó, tem Polícia Federal aqui buscando você para fazer a operação. O que aconteceu? Às 6h40 da manhã, Carlos, Jair, Eduardo e Flávio Bolsonaro saíram correndo de onde estava em Angra dos Reis e entraram em jet skis e barcos e saíram, fugiram. O Eduardo Bolsonaro só voltou às 9 da manhã. O Carlos e o Jair só às 11 da manhã. E o Flávio Bolsonaro nem voltou mais. Ele disse que foi se encontrar com um amigo, este amigo dele, que é o atual candidato bolsonarista a prefeito de Angra dos Reis, muito amigo da família do Bolsonaro. Ele foi perguntado pela imprensa se ele se encontrou, se ele almoçou ali com o Flávio Bolsonaro. Eles não tinham combinado a mentira e ele falou que não. Ou seja, o que quer que tenha feito o Flávio Bolsonaro, a versão que ele deu é mentirosa. E aí a polícia perdeu o elemento surpresa e perdeu ali a chance de pegar tudo. Porque imagina que a família Bolsonaro teve ali 2 horas, a polícia só chegou às 8 da manhã em Angra dos Reis. Mas em apenas 40 minutos eles conseguiram tirar o que fosse que pudesse tirar daquela casa e provavelmente o Flávio Bolsonaro levou em jet ski para outro lugar. Foi isso que aconteceu, tá? Porém, isso não impediu que a investigação seguisse. Pode ter ali um erro ali da Polícia Federal no momento daquela operação? Sim, mas depois eles acertaram e acertaram muito. Mas muito mesmo. Por quê? Porque naquele dia também tiveram outros alvos e nos dias anteriores também outros alvos. E ali a polícia descobriu o celular deste militar, que eu vou ler aqui o nome dele, que é o Giancarlo. O Giancarlo, no celular dele, a Polícia Federal descobriu que ele estava ali investigando um advogado, não foi revelado ainda o nome desse advogado, que trabalhava no governo. Ele era das 5. Das 5 tem lá em Brasília, DAS, e aí tem 1, 2, 3, 4, 5, tem vários números aí. É um tipo de cargo comissionado em Brasília. E aí, não foi dito quem é o advogado, mas numa conversa dele com outro integrante aí do gabinete do ódio do Bolsonaro, eles diziam que, olha, ele tá fazendo não sei o quê, vamos explodir esse cara e tudo mais. Também foi revelado que esses membros da ABIN Paralela espionaram o Rodrigo Maia e espionaram também o Rodrigo Bertoldo. O Bertoldo, para quem não é, Roberto Bertoldo, ele é um dos advogados que está fazendo aí inúmeras denúncias contra o Sérgio Moro. O Bertoldo aí foi perseguido pela Lava Jato, ele foi preso pela Lava Jato em 2020, quando o Moro ainda era ministro do Bolsonaro. Depois ele foi solto, ele passou a fazer inúmeras denúncias aí. O Bertoldo é muito ligado ao Rodrigo Maia, a Joyce Hasselmann, que eram desafetos do governo Bolsonaro, e ao Ricardo Barros, que depois, bem depois, no final de 2020, foi ali alçado ao cargo de chefe do governo Bolsonaro, líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. E o Bertoldo era advogado do Rodrigo Maia, ou ainda é, e da Joyce Hasselmann. Então ele estava sendo espionado e conversas dele com os clientes dele estavam sendo espionadas. Quer dizer, você vê que não era só o aplicativo First Mile. A imprensa fala disso, mas não, eles tinham outras maneiras de espionagem. A gente ficou sabendo que eles espionaram também o então governador do Ceará, que agora é ministro do Lula, o Eumano, que ele Eumano é o atual governador do Ceará. Agora deu branco aí no nome do ministro da Educação do Lula, que falou, olha, eu fui espionado com drones. Então você vê aí que a coisa estava feia ali, ele estava espionando até com drones. Eu cheguei a falar aqui que depois que o Carlos Bolsonaro me ameaçou e mandou a Polícia Federal e o STF me investigarem publicamente em janeiro de 2022, eu falei aqui, eu falei várias vezes, eu falei na época, depois eu falei de novo, quando teve a operação no caso da BIM eu falei de novo, quando foi confirmado ali que estavam espionando também com um drone, o Camilo Santana, lembrei agora. O Camilo Santana, eu falei de novo, eu falei, olha, a polícia, não sei se a polícia, mas tinham drones me espionando o meu apartamento, tá? Drones filmando o meu apartamento. Falei que tinham carros da Polícia Federal. Eu morava numa rua sem saída em Maceió, num lugar que
que é um corredor assim, que tem várias ruas sem saída nesse corredor. E aí eu morava num prédio que não tinha nada naquela rua, só tinha um prédio na rua sem saída e tinham carros da Polícia Federal que ficavam estacionados, ficaram um dia estacionados ali embaixo. Não subiram, não me incomodaram, mas eu falei, pô, por que tem carro da Polícia Federal aqui? Muito estranho. Depois, lendo aí sobre esse caso, fiquei sabendo, e falei aqui no Plantão Brasil, os drones eram utilizados para invadir a rede Wi-Fi. E esses carros também, talvez com algum equipamento que pudesse invadir redes Wi-Fi. Porque aí, a partir disso, invadindo o Wi-Fi, eles conseguiriam invadir os aparelhos. Também falei na época que estavam tentando invadir meu celular e meu computador. Pode ser que era bem paralela? Sim, pode ser que não. Mas, ó, tudo indica com o modus operandi igualzinho. Pois bem, eles espionaram muita gente, dizem aí que são mais de 10 mil pessoas, e agora a casa está caindo. Um dos alvos é o Matheus Esposito, ele é muito ligado ao Carlos Bolsonaro, muito ligado, eles são aí amigos há mais de 10 anos, ele fez parte do Gabinete do Ódio, o Gabinete do Ódio era o Tércio Arnaud, um Matheus que era Matheus Santos e um outro Matheus que era com TH, que também não é esse Matheus Esposito. Depois, esse Matheus Esposito fez parte do Gabinete do Ódio. Eles todos eram lotados no Palácio do Planalto, o Gabinete do Ódio funcionava de dentro do Palácio do Planalto e parte funcionava na SECOM, que era a Secretaria de Comunicação do Bolsonaro, que era o Fábio Weingarten, o SECOM deles. Antes o Fábio Weingarten era um outro, aí depois mudaram e colocaram, passaram 3 aí pelo governo Bolsonaro, aí depois mudaram e colocaram o Weingarten. Em determinado momento, em 2019, o Bolsonaro colocou o Ramagem na ABIN. Ele queria que o Ramagem fosse o ministro da Justiça. O Ramagem foi barrado pelo Alexandre de Moraes, e olha só que bom que foi barrado, porque imagina, se só na BIM ele fazer aquilo, imagina que ele não faria no Ministério da Justiça. E ali ele começou a fazer aquele monitoramento. Tem um outro bolsonarista, ex-bolsonarista, que já está morto, que é o Bebiano. O Bebiano, 2 semanas antes dele morrer, ele fez 2 declarações ali que são bem, assim, graves. E que aí depois ele morreu num infarto muito estranho. Tem muita gente que acha que ele foi infartado. Infartaram o Bebiano, ele não infartou, infartaram ele. Que é o seguinte, a primeira foi que no dia ali do caso Adélio, que é o dia que esse Bormevê fazia a chefia da segurança do Bolsonaro, e aí o Joaquim de Carvalho confirmou no documentário do Brasil 247 sobre esse caso Adélio. Ele fez várias exigências estranhas que não são normais ali para a segurança de um candidato. Entre elas, a exigência de que um drone ficasse filmando toda a caminhada do Bolsonaro. Esse drone foi levado pelo Carlos Bolsonaro. Por conta do drone ser levado pelo Carlos Bolsonaro no carro, o segurança do Jair Bolsonaro não pôde ir junto. Olha que coisa estranha. Depois as imagens do drone sumiram, todas elas. Só alguns segundos dessas imagens foram divulgados pela campanha do Bolsonaro, o resto sumiu. Então, o momento ali do atentado contra o Bolsonaro sumiu. Teríamos um ângulo diferente de cima, mas não temos, porque sumiu. Aí, o que acontece? Esse Bormevê foi quem tinha acesso ali às imagens do drone e sumiu com tudo aquilo. Tá preso já, tá preso. Ó, se esse cara quiser fazer uma delação, ele tem muito, mas ele tem muito para contar. A outra revelação que fez o Bebiano, que também pode se ligar aí com esse caso, é que o Carlos Bolsonaro chamou a ele, Bebiano, e ao general Heleno e falou que ele queria fazer um sistema ali de monitoramento, ou seja, uma ABIN paralela. E que o Bebiano falou que não, e o general Heleno se fez de desentendido. O general Heleno continuou no governo Bolsonaro até o fim. O general Heleno, que é outro que está para ser preso a qualquer momento. O inquérito aí da tentativa de golpe de Estado foi finalizado. Os indiciamentos serão feitos aí nos próximos dias ou nas próximas semanas. O relatório deve ser tornado público também nas próximas semanas. E o general Heleno vai ter um problemão, porque ele vai acabar preso pelos crimes que ele cometeu. E veja, o Carlos Bolsonaro realmente fez o esquema. Fez. Agora está faltando a prisão do chefão, que é o Carlos Bolsonaro. Sabemos também que nada disso teria acontecido se o presidente não fosse Jair Messias Bolsonaro, porque quem faz as nomeações, quem assina, não é o Carlos. O Carlos é um vereador do Rio de Janeiro. Ele não tem poder de nomear o chefe da BIM. Ele não tem poder de nomear chefe ali da estrutura da BIM. Ele não tem poder de usar portarias e mudar ali portarias internas da ABIN para contratar aplicativos ou softwares para espionar outras pessoas. Quem tem poder e quem tem a caneta mágica, tinha, né? Felizmente não tem mais,
é Jair Messias Bolsonaro. Então, por mais que o chefão do esquema seja o filho dele, Carlos, o Jair Messias Bolsonaro tem que ser responsabilizado sim, porque tudo foi assinado por ele. Veremos aí o que vai acontecer. Alguns dizem que o Carlos Bolsonaro será preso. Eu não acredito, tá? Que seja ele. Se fosse ele, acredito que já teria sido divulgado. Mas veremos. Tá sumido das redes até o momento. Vamos ver se ele aparece aí. Quando aparecer, o que ele vai falar. Tá um pânico danado no bolsonarismo. O Bolsonaro, agora que as provas dos seus crimes estão aparecendo, ele já confessou aliados, ele já mudou novamente de versão. A coisa tá feia, viu? Tá muito feia. Eu falei aqui na semana passada, eu falei aqui no domingo, eu falei, ó, a partir de segunda-feira começa o inferno deles. Inclusive a capa do meu vídeo estava escrito, vai começar o inferno deles. Tá começando, ó. Tá só começando. Agora vai ser uma atrás da outra. Prepare-se, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal. Nós seguiremos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!